Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Vamos para mais uma aulinha no YouTube do Cursinho Ideia. Meu nome é Carlos Daniel, eu sou professor nas áreas de Filosofia e Sociologia aqui do Cursinho Ideia e hoje nós vamos resolver algumas questões sobre cultura e diversidade. Bora lá? Vamos começar com essa questão do Enem de 2018. Vamos ler o enunciado. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, entre outras coisas. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Aí agora vamos ver o que a questão está pedindo com base nesse texto. A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representa um ou uma a expressão do valor das festividades da população pobre. A gente associa esse item ao texto. O texto fala sobre festividades. O texto não está falando disso, então nós já podemos descartar o item A. B. Ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. Era essa a função das bolsas de mandinga? O texto fala que era para afastar inseguranças físicas e espirituais e também atrair coisas boas. Então não é esse o item correto. C. Estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. Novamente, não é isso que o texto aborda sobre as bolsas de mandinga. Então esse item não tem nada a ver. D. Elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. Nós sabemos que não foi esse o elemento de conversão e como o próprio texto já traz, né, não era essa a função das bolsas de mandinga. Nem era uma tradição católica, né? E o item é instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social? Sim. Por quê? Aqui o próprio texto traz, né, que as bolsas de mandinga afastavam de catástrofe, doença, má sorte, da violência, dos roubos, das brigas, e ainda servia para atrair sorte, dinheiro, amor. Então, o item que melhor se encaixa na descrição, né, do que está sendo pedido é o item E, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Agora vamos aqui para a próxima, uma questão da Unisc de 2017. O texto traz, né, que o grupo do eu faz, então, de sua visão a única possível, ou mais discretamente, se for o caso, a melhor, a natural, a superior, a certa. O grupo do outro fica, nessa lógica, como sendo engraçado, absurdo, anormal ou inteligível. Aqui esse texto, né? O que é etnocentrismo. Agora vamos ver o que a questão pede. A citação explícita o fenômeno social denominado etnocentrismo. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que explica o conceito. A. O etnocentrismo demonstra como convivemos em harmonia com grupos e indivíduos que pertencem a uma cultura diversa ou são reconhecidos como diferentes por não seguirem os padrões de comportamento socialmente aceitos na sociedade em que vivemos. Será que é isso o etnocentrismo? Conviver em harmonia com as diferenças? É isso que o texto fala? Que se eu sou certo
é, a minha visão é a certa, a superior, e a do outro é engraçada, absurda. Será que tá falando de conviver em harmonia? Claro que não, né? O item B. O etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias em que nosso próprio grupo é tomado como centro de referência e todos os outros são pensados e avaliados através de nossos valores, nossos modelos e nossas definições do que é a existência. Olha, esse item faz muito sentido, você guarda esse item, né? Aí você ia ler os outros itens, né, para ter certeza de qual seria o item certo nessa questão. O item C. O etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias em que buscamos não julgar e não avaliar as diferenças e sim compreender as especificidades culturais de cada grupo ou cultura. Será que essa visão de compreensão é aquilo que o etnocentrismo traz? Será que você está compreendendo o outro quando acha a forma de viver dele, a cultura dele absurda, anormal? Claro que não, né? Então, o item C você já descarta. D. O etnocentrismo demonstra a luta de classe nas sociedades capitalistas a partir da teoria marxista. Esse item aqui é aquele que tangencia, né? Que foge pela tangente, que não tem nada a ver com o que traz o texto. Item E. O etnocentrismo é uma teoria que explica por que não devemos interferir nas outras culturas. Não é isso também, né? Se você julga a cultura do outro com base na sua própria, você está se interferindo na cultura do outro e ainda está menosprezando porque ela é diferente da sua. Então, o item que melhor explica o que é o etnocentrismo é o item B, né? Que é você julgar a cultura dos outros e a forma de viver com base nos seus valores, nos seus modelos. O que, o que é completamente equivocado, né? Que não é porque uma coisa é certa para você que tem que ser certa para todos. Então vamos lá para a próxima questão. Uma questão do Enem de 2017. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. Agora vamos ver o que a questão está pedindo com base nesse texto. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito, qual modelo? Uma sociedade multiétnica, né? Diversidade. Demanda simultaneamente, o que é que demanda? A. Defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo. Você vai construir uma sociedade diversa quando você defende o patriotismo excludente e rejeita o outro? Claro que não. B. Universalização de direitos e respeito à diversidade. Esse item aqui você já fica pensando que é o item correto, né? Mas vamos analisar os próximos, porque ele traz bastante o que seria necessário em relação ao texto, né, para a construção de uma sociedade plural. Aí vamos para o C. Segregação do território e estímulo ao autogoverno. Outro item que não tem nada a ver com o que a questão pede, porque isso aqui é apenas excludente, você não está incluindo ninguém. D. Políticas de compensação e homogeneização do idioma. Talvez, né, alguém poderia ficar em dúvida, né, por conta dessa primeira parte, políticas de compensação, mas a homogeneização do idioma não é algo que traz uma diversidade, né, tipo, porque a nossa língua também é a nossa cultura. Então não pode acontecer uma homogeneização e o idioma do outro não ser reconhecido. Então o item D também estaria errado. Padronização da cultura e repressão aos particularismos. Esse item aqui também é um dos itens que foge pela tangência de forma extrema, porque
como padronizar a cultura, dizer que apenas uma cultura é certa e repreender os particularismos, né? Repreender a manifestação cultural do outro cria uma sociedade multiétnica. Não cria, né? Então, o item correto para essa questão seria o item B, universalização de direitos e respeito à diversidade. Agora vamos aqui para mais uma questão, Unicentro, né, 2011, que traz aquele quadro da Tarsila do Amaral, né, os operários, bastante conhecido, aparece bastante nos livros de história, geografia, sociologia, filosofia. Então vamos lá. Nos anos de 1933, a artista modernista Tarsila do Amaral pinta o quadro Operários, dando início à pintura social no Brasil. Sobre o tema da diversidade étnica, as teorias sociológicas afirmam que, sob a perspectiva cultural, os termos raça, etnia e cultura têm o mesmo significado analítico no contexto brasileiro quando utilizados por sociólogos e antropólogos. Então, gente, esse item não está correto porque esses termos diferentes têm significados diferentes, né? Eles agregam pesos diferentes porque eles trazem condições sociais diferentes. Então, esse item não está correto. B. As populações indígenas brasileiras foram classificadas corretamente como primitivas pelos colonizadores porque são naturalmente mais vagarosas e atrasadas. Esse item também é um item que está errado porque as populações indígenas foram se classificadas como primitivas, mas isso não é a forma correta, é como foi destacado na outra questão, né, a questão do etnocentrismo. Os europeus, né, os portugueses, já tinham sua forma de viver em sociedade, trouxeram os seus costumes, a sua visão de mundo e tentaram encaixar as populações indígenas e viram que elas não seguiam o mesmo padrão que eles. Então eles disseram que eles eram atrasados, mas não era isso. Foram simplesmente uma visão etnocêntrica que foi colocada sobre as populações indígenas. C. Os grupos biológicos de indivíduos que compartilham de uma história comum, feita de laços linguísticos e culturais, são tidos como pertencentes da mesma etnia. Esse item faz bastante sentido, né? Já seria um item que você ficaria pensando em marcar, mas vamos analisar os outros. D. Alguns elementos culturais, como o futebol, as comidas típicas e o carnaval, não podem ser objetos da análise sociológica por mascarar a desigualdade existente nas relações sociais. Bom, se a gente for pensar, tudo que acontece na sociedade, né, pode sim ser objeto de análise da sociologia, né, das ciências sociais. Então, esse item também está errado. E o item é: a chegada dos japoneses em 1908 e a construção de uma nova identidade nacional com a implantação de suas associações civis, educativas e religiosas foram um marco das relações interraciais no Brasil. Esse item aqui também é aquele item que tangencia, né? Que nós sabemos que não foi a chegada dos japoneses que foi o marco das relações interraciais no Brasil. Sabemos que aconteceu bem antes disso. Então, o item correto dessa questão seria o item C, os grupos biológicos de indivíduos que compartilham de uma história comum feita de laços linguísticos e culturais são tidos como pertencentes da mesma etnia. Que está correto, né, gente? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, bons estudos, foco que vai dar certo. Se você ainda não nos segue, vai lá, nos segue nas nossas redes sociais, Instagram, @cursinhoideia. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube e deixa aquele joinha e vamos lá. Hashtag vai dar certo.